Bom, esse vídeo é sobre a civilização romana, né? Ou a grande império romano, né? Que se estabeleceu na antiguidade. É, ele tem a sua origem aí datada por volta do ano de 2000 antes da Era Comum, né? Agora, só para esclarecer, a nomenclatura, né, que se usa não é mais antes de Cristo ou depois de Cristo, e sim antes da Era Comum e depois da Era Comum, tá? Então, a partir da Península Itálica, né, os romanos acabaram formando um grande império, né, que vai dominar boa parte do continente europeu, norte da África, Oriente Próximo. Esse império, ou esse grande império, vai sobreviver por mais de 1000 anos, ok? Então, para a gente entender, né, as principais características desse período aí, dessa civilização, nós teremos que dividi-lo em 2 vídeos, porque senão fica muito longo, e é por conta da duração, né, de todas as características do império, né, são muitas informações e aí a gente vai ter que dividi-lo, ok? Então, começando explicando as origens, né, dessa civilização, né, e de como teria surgido a cidade de Roma, que vai dar origem a todo esse império gigantesco. Então, as origens e os povoadores, né, das primeiras regiões da Península Itálica, né? Então, a Península Itálica ela localiza-se na Europa, né, nas costas do Mar Mediterrâneo. Seu território constitui uma espécie de ponte inacabada entre a Europa e a África. Ao longo do tempo, diversos povos instalaram-se nessa região. Entre eles, nós podemos identificar os italiotas, os etruscos e os gregos, né? Então, a gente vai explicar cada um, né, de como eles entraram nesse território, né? Então, começando aí para entendermos a fundação de Roma, né, e o desenvolvimento dessa cidade. Então, por volta do ano 2000, antes da Era Comum, os latinos, né, que é um povo de origem italiota, chegaram à região central da Península Itálica e fundaram várias aldeias, né, entre elas Roma. Depois, por volta do século VII, antes da Era Comum, os etruscos conquistaram a região, ocupando os territórios que antes pertenciam aos latinos. Então foi nesse período que Roma se consolidou como cidade, né? Deixou de ser uma aldeia e evoluiu até se tornar uma cidade. Posteriormente, os romanos, né, foram expandidos, os domínios romanos foram expandidos até o mundo antigo, né? Como eu disse, praticamente toda a Europa Central, Norte da África e Oriente Próximo. Então, para a gente entender um período tão longo da história romana, ele costuma ser dividido em 3 períodos, né? O primeiro é a da monarquia, que vai de aproximadamente 753 a 509 antes da Era Comum. O período da república, de 509 antes da Era Comum até 27 antes da Era Comum, e o Império, que vai de 27 antes da Era Comum até 476, né, depois da Era Comum, quando o Império Romano do Ocidente foi invadido pelos bárbaros e é desorganizado, tá? Depois vocês vão entender por que metade do Império, né? Porque antes dele ruir, né, no mundo ocidental, ele havia sido dividido, né, em Império Romano do Ocidente e do Oriente. E o do Oriente vai durar muito mais do que o ocidental. Só vai ser invadido e tomado pelos turcos em 1453, ok? E aí tem uma explicação, né, mitológica para o surgimento da cidade de Roma, né? Os arqueólogos têm as informações com base nas escavações, né, nas evidências arqueológicas, mas existe uma versão mitológica. Pessoal que gosta de futebol, né, e acompanha o campeonato italiano, dá uma olhadinha no símbolo da camisa do Roma, né? É uma loba, né, alimentando 2 garotos.
Então, de onde é que vem essa versão, né? A versão lendária. Uma das versões relatada pelo poeta Virgílio, né, que viveu de 70 a 19 antes da Era Comum, conta que Roma foi fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, netos do rei Numitor, na cidade de Alba Longa. O trono de Numitor foi usurpado pelo seu irmão, o Amúlio. De posse do trono, o usurpador ordenou que Rômulo e Remo, recém-nascidos, fossem colocados dentro de um cesto e lançados nas águas do rio Tibre. O cesto encalhou junto ao Monte Palatino e foi encontrado por uma loba, que amamentou os gêmeos. Posteriormente, um pastor chamado Faustolo acolheu as crianças e cuidou delas. Quando adultos, Rômulo e Remo conquistaram o trono de Alba Longa para seu avô. Receberam então permissão para fundar Roma, em 753 a.C. da Era Comum, na região onde a loba os havia encontrado. Essa é a versão mitológica, né? Você imagina uma loba alimentar seres humanos. Não faz sentido, né? Mas mitologia a gente tem que entender, né? Bom, agora nós vamos entender cada uma dessas fases da história de Roma a partir da forma de governo que se estabeleceu. Então, primeiro foi uma monarquia, depois uma república e, por fim, o império. Então, vejamos quais eram as características de Roma na fase monárquica, né? Então, sob domínio dos etruscos, né, iniciou-se em Roma um processo de organização política e social que resultou no regime monárquico, né? Na monarquia, Roma era governada por um rei, pelo Senado e pela Assembleia Curial. O rei exercia as funções de chefia militar, religiosa e judicial. No desempenho de suas funções, ele era fiscalizado pela Assembleia Curial e pelo Senado. Tá? O Senado era um conselho formado pelos cidadãos mais idosos, mais experientes, né, de Roma. Que eram chefes de famílias, considerados assim os mais importantes, né? Tinha como principais funções propor novas leis e fiscalizar as ações do rei. Tá? A Assembleia Curial compunha-se de cidadãos, homens em condições de servir o exército, agrupados em cúrias, né? Conjunto de 10 clãs, né? 10 famílias importantes. E tinha como principais funções eleger altos funcionários e aprovar ou rejeitar leis. Mas a Assembleia reunia-se apenas quando era convocada pelo rei. Então não era uma instituição regular, né? Ele só se reunia quando havia essa convocação. E, portanto, o rei, quando não lhe interessava, não convocava, né? E quais eram as características da sociedade nessa fase? A sociedade romana, né? Nós podemos identificar aí os seguintes grupos sociais importantes, né? Os patrícios, a elite, né? Grandes proprietários de terras, rebanhos e escravos, que desfrutavam dos direitos políticos e podiam exercer altas funções públicas no exército, na religião, na justiça ou na administração pública. Tá? Eram os chamados cidadãos romanos. Abaixo dos patrícios vinham os clientes, né? Que eram homens livres que se associavam aos patrícios, prestando-lhes diversos serviços pessoais em troca de auxílio econômico e proteção social. Era uma casta, né? Uma camada de puxa-sacos, né? Dos patrícios, né? Vivendo dos favores dos patrícios. Abaixo dos patrícios, os plebeus, homens e mulheres livres que se dedicavam ao comércio, ao artesanato e aos trabalhos agrícolas, né? Constituíam a maioria da população romana e, a princípio, não tinham direitos dos cidadãos, né? Então, participação política nenhuma. E, abaixo de todos, sustentando a sociedade, estavam os escravos, né? Inicialmente era escravo quem era devedor, incapaz de pagar suas dívidas. Então, no início, a escravidão era por dívida, né? Não conseguiu saldar as dívidas, virava escravo da pessoa para quem ele devia, né? Posteriormente, né, com a expansão militar,
esse grupo passou a incluir também prisioneiros de guerra, né? E esses escravos realizavam as mais diversas atividades. Podiam ser serviços domésticos, né? Trabalhos na agricultura, desempenhar funções de capatazes, artesãos, etc. Mas claro que tudo que eles produziam era voltado para enriquecer o seu dono, o seu proprietário. Então essa é a primeira fase, né, da história romana. Foi uma fase de predomínio dos etruscos, né? Essa fase da monarquia, tá? E aí vamos ver como foi que acabou a monarquia e tem início a república, né? Eu acho que todo mundo sabe o significado do termo aristocracia, né? Aristo vem do grego poucos, alguns, e cracia é poder, então poder de alguns. Então já fica claro até aqui que a aristocracia romana eram os patrícios, né? É a elite, são os homens mais ricos e poderosos, tá? E serão eles os responsáveis pela superação ou pela eliminação da monarquia. Então a aristocracia dos patrícios passou a questionar a monarquia, né? Pois o poder vitalício do rei não era mais interessante para esses patrícios, né? Os patrícios que dominavam o Senado, né, desejavam controlar diretamente o poder em Roma. Então, eles rebelaram-se contra o rei etrusco, né? Eles expulsaram o rei da cidade e estabeleceram uma nova forma política, a república. Tá? Então aí começa a história da República Romana, tá bem? Vocês vão perceber que muitas das palavras, né, muitos termos históricos que a gente usa até hoje, vieram ou dos gregos ou dos romanos. A palavra república, né, vem do latim, né, que era a língua falada no Império Romano, né, e de uma expressão latina chamada res publica, que quer dizer coisa de todos. Tá? Então, a princípio, república é o governo que representa a todos. Tá bem? O que se observou durante boa parte da República Romana foi a instalação de uma estrutura administrativa dominada pelos patrícios. Tá? Então, os patrícios eram, por exemplo, né, na estrutura administrativa da República, os cônsules, né, que eram eleitos anualmente, né, eram 2 homens, que presidiam o Senado. Tá? E esse era o órgão máximo de poder dentro da República Romana. Tinha também os pretores, que administravam a justiça. Seriam uma espécie de juízes. Né? Tinha os edis, que cuidavam da conservação, abastecimento e policiamento da cidade. Tá? Tinha também os questores, que administravam as finanças do governo, os censores, que contavam o número de cidadãos e os bens que cada um possuía. Tá? Já os plebeus, né, que constituíam a maior parcela da população romana, não tinham direito de participar das decisões políticas. Tá? Eles não podiam sequer casar-se com patrícios. No entanto, para manter a segurança de Roma, eram necessários que os plebeus servissem como soldados no exército. Então o cara não serve para participar politicamente, né, mas serve para defender a cidade como soldado do exército romano. E aí, à medida em que esses plebeus foram tomando consciência da importância do seu papel na sociedade, né, eles começaram a lutar por direitos, né, e pressionar os patrícios para que estendessem o direito de participação política, né, também para eles, plebeus. E eles vão conquistar uma série de leis que vão mudar a sua condição social. Tá? Então vamos ver essa questão das conquistas da plebe. Né? Os plebeus conseguiram fazer com que os patrícios, né, cedessem a várias exigências deles. Uma delas foi a criação de um comício da plebe, presidido por um tribuno da plebe, pessoa que poderia vetar qualquer decisão do governo que prejudicasse os interesses desse grupo social. Tá? Então, começam aí a fazer valer os seus interesses, né? Que na verdade eram direitos. Né?
Então, além disso, os plebeus também conquistaram direitos como Lei das 12 Tábuas, que foi aprovada em 450 antes da Era Comum, né? Eram juízes especiais, né, que organizavam normas jurídicas escritas que seriam aplicadas a patrícios e plebeus. Embora o conteúdo dessas normas fosse, por vezes, favorável aos patrícios, o código escrito serviu para dar clareza às normas costumeiras. Então, assim, aquilo que era decidido em favor dos plebeus agora estava escrito. Então, ninguém podia alegar, né, desconhecimento dessas leis. Outra lei aprovada por esforço, né, dos plebeus foi a Lei Canuleia, que é de 445 antes da Era Comum, que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus, né? Na prática, apenas plebeus ricos conseguiam casar-se com patrícias, né? Com o pessoal da classe superior. E aí, de 367 a 366 antes da Era Comum, foram criadas a eleição de magistrados plebeus, né? Juízes, né? Então, os plebeus conseguiram lentamente ter acesso às mais diversas magistraturas romanas, né? Cargos públicos. Em 366 antes da Era Comum, por exemplo, foi eleito o primeiro cônsul plebeu, né? Que era o cargo mais importante da República Romana. E, por fim, uma lei que proibia a escravização por dívida, porque a maior parte dos escravos por dívida eram plebeus, né? Então, por volta de 366 antes da Era Comum, foi decretada uma lei que proibia a escravização de romanos por dívida. E em 326 antes da Era Comum, a escravidão de romanos foi definitivamente abolida. Agora, escravo só quem for prisioneiro de guerra. Então, olha, essas diversas conquistas aí da plebe não beneficiaram todos igualmente, né? Os cargos públicos e os privilégios ficaram concentrados nas mãos dos plebeus que haviam enriquecido, né? E que com isso passaram a desprezar a maioria dos plebeus mais pobres, ok? É nessa fase aí da República, né, em que essas coisas estão mudando, né, que os romanos começam um processo de expansão territorial, né? Porque Roma segue o exemplo daquelas cidades-estados gregas, né? Cada cidade é como se fosse um país, né? Independente uma da outra, com governo próprio, exército, economia, leis, tudo independente de cidade para cidade, ok? Então, ó, apesar das crises internas, né, decorrentes dos conflitos entre patrícios e plebeus, a República Romana expandiu seu território por meio de conquistas militares. A expansão romana começou com o domínio completo da Península Itálica. Então, a primeira área, né, para onde Roma se expandiu foi para cima do que hoje seria o território conhecido como da Itália. Tá? Posteriormente ocorreram as chamadas Guerras Púnicas, que vai de 264 até 146 antes da Era Comum. O nome Pune, né, Guerras Púnicas, porque o nome vem do termo púnico, né, o punic, que significa fenício, né? Então, dessas guerras, né, entre romanos e fenícios, né, começa o processo de expansão, né, dos domínios territoriais romanos para além do território do que hoje é a Itália. Então, Cartago era a principal colônia fenícia, né, que se tornou um próspero centro comercial concorrente dos romanos, né? Assim, uma das motivações das guerras púnicas foi a disputa pelo controle comercial no mar Mediterrâneo. Okay? Após batalhas violentas, com perdas de ambos os lados, os romanos conseguiram arrasar Cartago em 146 antes da Era Comum. Roma eliminou a rival Cartago e abriu caminho para dominar as regiões ocidental, né, da Europa Ocidental, a Gália, a Península Ibérica, né, todas em torno do Mar Mediterrâneo. Por isso que o Mar Mediterrâneo passou a ser chamado pelos romanos de Mare Nostrum, né, o nosso mar. Tá? E quais foram as consequências dessas conquistas militares, dessa expansão territorial, né? No plano cultural,
Tá? As conquistas militares colocaram os romanos em contato com a cultura de outras civilizações, né? E nesse sentido deve-se destacar a grande influência cultural dos gregos, né? Porque os romanos vão dominar toda a Península Balcânica, tá? Onde está a Grécia. E vão aprender com os romanos, né? Grande parte do conhecimento desenvolvido pelos gregos e vão misturar com o que eles próprios desenvolveram, então formando uma nova cultura, por assim dizer. Tá? Nas palavras do poeta Horácio, por exemplo, que viveu de 65 a 8 antes da Era Comum, a Grécia vencida conquistou seu principal vencedor, né? Porque a cultura romana passou a ser uma extensão da cultura grega, né? E essas conquistas militares também permitiram que as riquezas retiradas das sociedades dominadas se concentrassem em Roma. Tá? Então não é só dominar o território, é pilhar as riquezas da área conquistada. Os nobres romanos tornaram-se donos de latifúndios cultivados por inúmeros escravos. Né? Muitos chefes militares abandonaram o ideal do soldado camponês, crescendo o interesse pela profissionalização da atividade militar, né, e pelo desfrute de uma vida urbana. Tá? No entanto, essa riqueza não beneficiou a todos. Tá? Por quê? Muitos plebeus, obrigados a servir no exército romano, regressavam à Península Itálica de tal modo empobrecidos que, para sobreviver, tinha que vender quase tudo que possuía, especialmente as terras. Né? Então, sem terras, esses camponeses plebeus migravam para a cidade, engrossando a população de pobres e famintos. Então, assim, as conquistas romanas beneficiam os patrícios, tá? Porque eles vão ser os exploradores dessas novas terras, eles comprarão os escravos que entrarão na República, né, por conta das guerras, e a sua riqueza, né, a sua fortuna só tende a crescer. Tá bem? Essa desigualdade, né, ou essa condição aí de favorecimento dos patrícios durante a República vão trazer sérias consequências, tá? Então vejamos aí que tipo de crise, né, a República vai enfrentar por essa distribuição de riqueza de forma desigual, né? Então a situação social e política de Roma tornou-se cada vez mais tensa com o aumento do número de miseráveis vivendo nas cidades. Tá? Haviam conflitos entre a população pobre, que reivindicavam urgentes reformas sociais, e uma elite que não desejava mudança alguma, formadas por nobres e plebeus enriquecidos. Então, assim, antes das revoltas começarem, ocorreram tentativas de se solucionar o problema, como, por exemplo, as tentativas reformistas, né, dos irmãos Graco. Tá? Então, diante do clima de tensão, os irmãos Tibério e Caio Graco, tribunos da plebe, tentaram promover uma reforma social com o objetivo de melhorar as condições de vida da população plebeia. Tibério, né, que foi tribuno em 133 antes da Era Comum, propôs uma lei agrária que previa limitações ao crescimento dos latifúndios e distribuição das terras entre os camponeses plebeus. Né? A nobreza do Senado, né, os patrícios do Senado se opuseram a esse projeto, e alguns nobres mandaram matar Tibério, né, e seus adeptos mais próximos. Nessa época não tinha acordo. Então, se a pessoa não defende os meus interesses, eu me uno aos meus camaradas e mando eliminar essa pessoa. 10 anos depois, né, Caio Graco tentou fazer novas reformas, beneficiando os pobres, né, e retornando às lutas que o irmão tinha começado, Tibério. Né. Novamente, os nobres tramaram assassiná-lo. Para não morrer nas mãos do inimigo, Caio Graco pediu a um escravo que o matasse. Então, já que eu vou morrer mesmo, é melhor eu escolher a hora da minha morte. Né? Os partidários das propostas dos irmãos Graco foram mortos a mando do Senado. Então, quem era defensor dessas ideias também acabou morrendo. E assim, foram sufocadas essas revoltas, né, sociais dos irmãos Graco. No entanto, a República Romana continuou sendo agitada por lutas e tensões. Com isso, as instituições republicanas se deterioraram. Okay?
Para complicar ainda mais a situação, né, Roma tinha dentro da sua população um número gigantesco de escravos, né? E a maioria desses escravos, agora, né, já nessa época, todos os escravos eram prisioneiros de guerra, ou seja, soldados. Pessoas que tinham preparo militar, né, eram guerreiros. Então, você viver numa sociedade onde as pessoas exploradas e dominadas, escravizadas, são soldados, isso é um risco constante, né? Então, assim como ocorreu na Grécia, o trabalho escravo foi intensamente utilizado em Roma. Isso se deu principalmente após a expansão militar, né, durante a República, quando muitos prisioneiros de guerra foram transformados em escravos. Roma tornou-se, segundo o historiador Aldo Schiavone, uma das 5 grandes sociedades escravistas da história ocidental, juntamente com a Grécia Antiga, o Brasil, os Estados Unidos e as colônias do Caribe, né, e estados da América do Norte. O mar Mediterrâneo foi um mar de comércio, mas também, se não principalmente, um mar de escravidão. Então, os escravos realizavam trabalhos nos mais diversos setores da economia. Ao senhor de escravo restava tempo livre para as atividades administrativas, a diversão, o descanso, né, o famoso ócio, né? Resistindo à exploração, né, a quem eram submetidos, os escravos organizaram várias revoltas durante a República. Tá? Entre 136 e 132 antes da Era Comum, saquearam a Sicília, mais tarde em 73 e 71 antes da Era Comum, quase 80 mil escravos, sob a liderança do Espartacus, né, organizaram um forte exército que ameaçou o poder de Roma durante quase 2 anos. Então, esses filmes que vocês veem aí contando a história do Espartaco, não é ficção. Realmente ele existiu e ele liderou um exército que lutou contra a escravidão que se estabelecia em Roma, né? Então, somente em 71 antes da Era Comum, uma unidade do exército romano, sob o comando de Licínio Crasso, né, conseguiu vencer o exército de escravos liderados por Espartaco. A repressão romana aos escravos rebeldes foi extremamente dura para servir de exemplo a todos os outros, né? Mais de 6 mil seguidores de Espartaco foram presos e crucificados em diversos locais pelas estradas romanas, ok? E aí então nós chegamos numa fase em que a República já começa a dar sinais de enfraquecimento, tá? E a passagem da República, né, para o Império se dará com a ascensão de Júlio César, né, que será o primeiro imperador romano. Vamos ver um pouco aqui da história dele, né? Com as conquistas territoriais obtidas pelo exército, os mais destacados chefes militares adquiriram prestígio em Roma e assumiram posições de liderança na vida política. Então, militar virando político, né? Assim, os senadores romanos foram perdendo os poderes. Então, como a riqueza, né, e o poder de Roma depende do exército, é mais importante ou se torna mais influente um general do exército do que um senador, né? Entre os chefes militares mais influentes da época, podemos destacar o Júlio César, né, que viveu de 100 a 44 antes da Era Comum, né? Que o César foi cônsul, tribuno permanente, ditador vitalício, sumo sacerdote e comandante supremo do exército, né? E sob o seu governo promoveu uma reorganização político-administrativa em Roma, distribuindo terras entre os soldados, impulsionando a colonização das províncias romanas, né? Construíram estradas, edifícios e reformulou-se o calendário. Tá? Tão grandes eram os poderes de César que a aristocracia republicana temia a completa extinção das instituições da República, né? Acusado de pretender proclamar-se rei, Júlio César, né, foi assassinado em 44 a.C., ou antes da Era Comum, tá? Vítima de uma conspiração de senadores liderados por Bruto e Cássio. Tá? Daí vem aquela expressão, até tu, Brutus, né? Porque o Brutus era sobrinho do Júlio César. Tá? Então, assim, a passagem efetiva, né, para o modelo imperial não veio com Júlio César, apesar de ele ter
acumulado em suas mãos poderes de imperador, né? Alguns historiadores falam que o império começa com ele efetivamente, mas outros dizem que não, que veio com Otávio, né? Então Otávio é o que vai aí fazer essa transição da república para o império. Em 43 antes da Era Comum, estabeleceu-se um novo governo em Roma, formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Tá? É o chamado primeiro triunvirato, ok? E aí entre eles estabeleceu-se uma luta terrível, né? Políticas e militares, né? E essa disputa acabou com a eliminação do Marco Antônio, né? E do Lépido, e o Otávio triunfou, né? Então, dessas lutas, né, o Otávio, que era sobrinho neto de Júlio César, saiu vitorioso, né, tornando-se o principal governante de Roma e dos territórios dominados pelos romanos, entre os quais o Egito, que havia sido conquistado em 31 antes da Era Comum. Ok? Então, eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar demais. Então, vimos a história de Roma, né, das duas primeiras fases, na monarquia, na república, e com o Otávio, né, começa aí a fase do Império Romano, ok?